Olá, muito prazer. Eu sou Renata Ibiapina, aqui é o Descomplicando a Auditoria Médica, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre como eu encontrei equilíbrio pessoal e equilíbrio profissional através da auditoria médica. Aproveita, pega o seu café para a gente bater um papo gostoso. Enquanto isso, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, que é para você não perder nenhum conteúdo. Vamos embora? Vamos conversar? Então, eu tinha uma vida muito doida, muito corrida, muito cheia de horários, muito cheia de regras, muito cheia de compromissos, como qualquer um de vocês. Eu sou médica anestesista, tenho 23 anos de formada, sou médica auditora, faço auditoria médica há mais de 15 anos, trabalhei em operadoras de saúde dos mais diversos portes, desde operadoras pequenas, com 15 mil vidas, até operadoras grandes, com 900 mil vidas, multinacionais. Então, eu conheço todo o universo da auditoria médica com a palma da minha mão. Já rodei diversos setores dentro das operadoras de saúde, conheço toda a estrutura e quero te apresentar tudo isso ao longo dos próximos episódios. Em cada dia, eu vou trazer para você uma nova situação, um novo conceito, uma nova observação, uma curiosidade, para que você também conheça esse universo e se encante por esse universo pelo qual eu sou apaixonada. Eu amo o que eu faço. Sabe por que que eu amo o que eu faço? Em primeiro lugar, porque isso me trouxe tranquilidade, me trouxe tempo, me trouxe serenidade, me trouxe a possibilidade de eu cuidar da minha saúde, me trouxe a possibilidade de eu ter mais convivência com a minha casa, minha família, meu marido, meus filhos. Eu consegui ter tempo de ir a uma academia, eu consegui ter tempo de almoçar com as amigas de vez em quando, claro que não dá para ir toda hora, a gente trabalha muito também, mas a gente consegue conciliar os horários e se dar esses pequenos prazeres, tá. Você sabe que a interação entre as pessoas ela é muito importante, né. Esses laços que se formam, essas oportunidades da gente se encontrar, da gente dividir histórias, da gente dividir experiências, isso é muito importante. Isso era uma coisa que eu sentia muita falta, sabe, porque eu não tinha tempo sequer de parar para conversar no telefone. Eu falava com a minha mãe ou pelo WhatsApp, ou no carro pelo Bluetooth enquanto eu estava indo de um plantão para o outro. Conversar com as minhas amigas era difícil ter tempo de parar para falar, porque na hora que eu estava no carro eu ia falar com os meus filhos, eu ia falar com meu marido, eu ia falar com os meus pais, e resolver às vezes alguma coisa do hospital, alguma situação que eu precisasse conversar com algum colega. Então com os amigos, amigos mesmo, na verdade eu parava para conversar só com a minha melhor amiga, que é a madrinha do meu filho, minha amiga de uma vida inteira desde os 7 anos de idade, e que dorme tarde. Então, muitas vezes, ela foi a minha companhia no retorno para casa. Eu saía do plantão tarde, às vezes emendava em cirurgia, e aí eu fazia muito parto, eu cheguei a trabalhar com 10 equipes de ginecologia e obstetrícia, então muitas e muitas vezes eu saí da perinatal aqui na Barra da Tijuca, na Belardo Bueno, eu saí de lá 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, meia-noite era pinto. Quantas e quantas vezes eu saí de lá nesse horário? Quantas e quantas vezes eu saí dos hospitais na zona sul do Rio de Janeiro? Quantas e quantas vezes eu vim lá do Pan-Americano, lá na Tijuca? Quantas e quantas vezes eu vim lá da São José no Maitá, de madrugada, e ela era minha companhia. Eu sabia que ela dormia tarde, ela ficava preocupada de eu chegar em casa, nesse horário, vindo tarde sozinha, e aí ela me telefonava, mandava mensagem pedindo para que quando eu saísse do hospital eu ligasse para ela, e ela era o meu anjinho da guarda. Então nós vínhamos no carro conversando, batendo papo no carro até chegar em casa, ou com ela ou com meu marido, mas normalmente esse era o momento que eu aproveitava para colocar em dia a conversa com a minha amiga, porque eu não tinha esse tempo. E hoje em dia eu tenho. A auditoria médica, ela me trouxe regularidade nos meus horários. A gente trabalha muito, tá? A gente tem uma carga de trabalho muito intensa, porém é diferente, porque eu consigo organizar os meus horários, eu consigo organizar e combinar esses horários com horários e atividades da minha vida pessoal, eu consigo ter maleabilidade nesses horários, eu consigo ter organização, programação, e isso faz com que eu tenha mais produtividade. Quando eu durmo em casa todos os dias, quando eu passo a ter noites inteiras de sono, eu tenho uma diminuição absurda do meu estresse, da minha ansiedade, da minha adrenalina, e com isso eu produzo melhor no dia seguinte, eu acordo descansada, eu tenho noites repousantes, então o meu dia flui de uma maneira muito mais intensa. Quando eu dava plantão, eu dava um plantão durante muito tempo no Hospital Pedro II.
E é um hospital de emergência, com uma porta de entrada muito grande, um volume de baleados muito grande, centro de tratamento de queimado, então eram plantões muito intensos, eu tinha uma equipe extraordinária, grandes amigos que eu trouxe de lá para a minha vida, mas era um ritmo de trabalho muito intenso, muito cansativo, saía de lá muito estressada, e simplesmente no dia seguinte desse plantão, era um plantão de sexta-feira, o dia seguinte era sábado, e inicialmente o que que se pensa? Não, dá plantão sexta, no sábado tem o sábado inteiro para descansar, tá tranquilo? Só que não, sábado a família está inteira em casa esperando por você, a família está doida para fazer todos aqueles passeios, aquelas programações, assistir aqueles filmes, aquelas séries, tudo que você não fez a semana inteira. E eles te cobram isso no sábado, então eu chegava em casa, eu estava morta, eu não era ninguém, e eu passava o dia me arrastando. Lembra do estado de presença que a gente conversou lá na primeira aula? Então eu não conseguia exercer meu estado de presença, eu ia ao cinema com os meus filhos e eu dormia. Quantas e quantas vezes eu estava no cinema e acordava com um deles me cutucando, dizendo assim: "Mãe, a gente está vendo um filme, acorda, presta atenção". E eu dormia. Eles até brincavam comigo, porque quando a gente assistia algum filme de ação, a hora da ação era a hora que eu relaxava, porque eu queria prestar atenção no diálogo, né. Então quando eles estavam conversando, falando muito, eu estava ali super atenta, acabou o diálogo, pum, apagava, eu estava exausta. Então eu não estava no meu estado de presença, eu não vivenciava aquele momento, eu não desfrutava daquele momento, daquela companhia de pessoas que me eram tão caras, que me eram tão importantes, as pessoas que eram as mais importantes da minha vida. Onde é que eu estava? Onde é que estava o meu pensamento? Ele estava lá distante. E hoje em dia, como eu consigo organizar a minha escala, eu consigo organizar a minha agenda, eu consigo organizar o meu horário, eu tenho tarefas, funções pré-determinadas, com horários para acontecerem, eu consigo encaixar a minha fisioterapia, eu consigo encaixar a minha academia, eu consigo encaixar o horário da família. É fundamental, é o seu bem maior. Então a auditoria médica, ela me trouxe organização, que aliás, essa é uma das primeiras características de um auditor médico. Você sabe quais são as características que um auditor médico tem que ter? Uma das primeiras é organização. Se você não for uma pessoa organizada, se você não souber seguir processos, não é para você. Não é para você, auditoria médica não é para qualquer um, tá. Eu quero apresentar para você, eu quero que mais e mais pessoas conheçam, eu quero que mais e mais pessoas venham para esse mundo, mas eu sou uma pessoa muito franca em tudo que eu falo. Eu não faço falsas promessas. Se você é uma pessoa que não consegue focar em processos, se você é uma pessoa que não consegue seguir regras, se você é uma pessoa que não consegue organizar o pensamento, não é para você. A auditoria médica, ela exige uma pessoa que tenha foco, ela exige uma pessoa que tenha determinação e ela exige que você tenha estruturação de raciocínio. Você tem que ter um raciocínio estruturado. Porque a auditoria, muitas pessoas pensam que é só você ir lá olhar o rol da ANS e aí você vai dizer assim: "Isso pode, isso não pode, isso está no rol, isso não está no rol", e balela, tá. O auditor que faz auditoria médica, que autoriza um procedimento, dizendo só: "Está no rol, não está no rol, isso pode, isso não pode", esquece, esquece. Essa pessoa precisa se reinventar dentro da auditoria. Auditoria não é isso. Isso daí é uma das etapas pelas quais a gente passa no processo de avaliação de um procedimento, de uma situação, de uma droga, de uma liberação de medicamento de alto custo, enfim, tudo que vem ali atrelado aos processos que a gente enfrenta. Então, a auditoria, você tem que ter algumas características. A primeira delas é organização, a segunda delas é foco, e a terceira, e que para mim é tão importante quanto, é a curiosidade. Você é curioso? Não? Eu não tô falando de ser curioso de ser fofoqueiro não, são coisas diferentes, tá, eu não tô aqui ensinando ninguém a ser fofoqueiro não. Eu quero saber se você é curioso, se você tem curiosidade de aprender, se você tem um olhar clínico aguçado, que você bota o olho ali e fala: aquilo ali não tá legal, aquilo ali não me cheirou bem", porque o auditor tem isso, tá. Quantas e quantas vezes eu peguei uma conta hospitalar que você olhava, parecia que aquela conta, o hospital estava te entregando aquilo impecável, e quando a gente começava a esmiuçar aquilo ali, eu falava: "Opa, alguma coisa aqui não tá batendo, tem alguma coisa aqui que não tá fechando". E aí eu ia lá procurar, procurar, procurar e pum. Porque lembra que a gente aprendeu lá em semiologia, lá atrás no início da faculdade, a gente aprendeu que a gente só encontra o que a gente procura? Se você não conhece uma doença, podem te apresentar
todos os sintomas. Você não vai fechar aquele diagnóstico, você não sabe o que você está procurando. E a auditoria médica é a mesma coisa. Então o auditor, ele tem que ser curioso. O auditor, ele tem que respeitar o processo de análise. E esse processo, ele está aqui, ó, enraizado. Então, quando você pega uma conta hospitalar, quando você pega um pedido de autorização de um procedimento, você começa no destrinchar daquela situação que vem se apresentando para você, você começa a enxergar todas as possibilidades e você começa a ver o que está fugindo da regra ali, porque eu conheço a regra, eu conheço o processo, eu sei o caminho. Se aquilo começa a fugir para cá, fugir para lá, opa, eu já vejo que tem alguma coisa errada ali. Por que que isso tudo impactou tanto a minha vida, além da questão da organização dos horários? Porque eu aprendi a respeitar os processos da minha vida. Eu trouxe o conceito que eu exerço dentro da auditoria para minha rotina pessoal. Então a auditoria, ela me ensinou não só a me organizar em termos de horários, mas a me organizar em termos de prioridades, porque as demandas são muito grandes, tá? É um volume de trabalho muito grande. Eu não estou aqui para dizer ninguém que é fácil, que é besteirinha, que você vai fazer com o pé nas costas. Não, o volume de trabalho ele é bastante grande. Porém, você tem uma carga horária para praticar, para exercer aquela atividade. Então, cumpriu aquela carga horária, fez, deu o seu melhor, selecionou quais eram as prioridades, matou as prioridades do dia, o resto vai entrar numa fila, não tem como fazer tudo. Então a gente seleciona prioridades, foca naquelas prioridades e vai cumprindo aquelas metas que a gente tem que preencher para aquilo, para que aquilo aconteça. E quais são os critérios dessas metas? São diversos, depende do processo que você está avaliando naquele momento, depende do procedimento, depende da especialidade, depende dos prazos que são determinados pela ANS, depende da urgência ou não daquele caso, depende se aquilo envolve uma liminar, envolve uma NIP ou é só uma autorização comum, se aquela autorização é de urgência ou não, se é um procedimento eletivo. Então você tem que avaliar diversas nuances. E aí você passa a ter um raciocínio muito técnico e um raciocínio muito fundamentado, muito estruturado, e você traz isso. É natural que você acabe trazendo isso para a tua vida. E eu trouxe isso para minha vida. Então, hoje em dia, quando as coisas acontecem no meu entorno, acontecem na minha casa, ou acontecem com os amigos, uma situação qualquer que seja da minha vida pessoal, eu sou mais observadora, eu procuro julgar cada vez menos, porque antes de eu formar uma opinião, eu quero ouvir os 2 lados. Antigamente as coisas aconteciam, papum, eu tinha uma opinião pronta, formada, já saí julgando. Agora não, agora espera aí, opa, cadê a prova? Cadê o documento? O que que você me trouxe? Cadê o convencimento? Cadê o suporte técnico? O que que eu tenho aqui para embasar o que você está me trazendo de informação? Por que que o teu pedido ele tem que ser validado? Então, a gente começa a raciocinar de uma forma concatenada, e você acaba trazendo isso para a tua vida. Então, quando você traz esse raciocínio estruturado, você consegue se organizar. Você consegue organizar a tua casa, você consegue organizar a tua vida, você consegue organizar a tua família, porque você dentro de você está organizado. A organização é fundamental na auditoria médica, e ela acaba espelhando na nossa vida. Então, a auditoria médica, ela me trouxe muitas oportunidades. A primeira delas foi desacelerar. Eu estava muito estressada, eu estava hipertensa, eu tinha chegado praticamente ao dobro do meu peso. Acredito que muitos de vocês passem por isso, as pessoas me procuram muito conversando sobre isso, tá. Eu comia muito mal, eu me alimentava muito mal, eu não tinha horário para nada. Eu dormia muito mal, né, e eu não preciso, eu estou conversando com médicos e outros profissionais da saúde, que eu sei que assistem a gente aqui, e não preciso falar para vocês, vocês sabem, a qualidade do sono interfere no nosso processo de emagrecimento, interfere no funcionamento do nosso coração, na sobrecarga cardíaca, né. Então, assim, a qualidade do meu sono estava muito ruim, eu estava fazendo apneia do sono, eu cheguei a fazer polissonografia noturna, estava muito mal, sempre muito cansada, sempre muito estressada, lapsos de memória, eu não conseguia reter informações recentes, tá, as pessoas falavam comigo no meio da conversa, dali a 2 minutos eu já não lembrava mais do que você estava falando, então, não estava legal.
não estava legal. E aquilo que nós conversamos no primeiro episódio, se você não assistiu, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu te sugiro que volte lá e assista o primeiro, que no primeiro eu conto muito para você sobre tudo o que aconteceu, tudo o que me levou a chegar até aqui, o que é auditoria, e tem muito conteúdo lá interessante para a gente ver. E aí, foi quando eu decidi mudar, eu falei: "Eu preciso me reorganizar, eu preciso me reinventar, eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso ter longevidade". Eu comecei a ver diversos colegas infartando, cansados, estressados, muitos casos de divórcio, muitos casos de separação, as pessoas vão ficando cansadas, chegam em casa estressadas, ficam impacientes, e eu queria reorganizar a minha vida, eu queria ter mais qualidade, mais tempo para a família e eu amo estudar, eu gosto tanto de estudar que eu, além da faculdade de medicina, eu fiz direito também, né. Eu me formei em direito em 2018 e tenho também, em paralelo, eu tenho um escritório de direito médico, onde eu faço defesa de profissionais de saúde. Então a auditoria, ela me trouxe todas essas oportunidades, ela me trouxe um leque de oportunidades. E ela me trouxe uma coisa que me é muito preciosa, que é o meu tempo de estudo, eu adoro estudar. E acredito que você também, você fez medicina, né, e mesmo você que está assistindo a gente que não fez medicina, você que é da área da saúde, a gente estuda muito, a gente tem que estar sempre se atualizando. Mas eu falo do médico em especial, porque a gente tem uma bagagem de faculdade muito pesada, né, são 6 anos de faculdade, mais 3 anos de especialização, a gente tem que estar em atualização constante, a gente tem que ir a congresso, assistir webinário, isso tudo. Então, assim, a gente está acostumado a esse ritmo de estudo muito grande, e aí eu te pergunto, você tem tempo de estudar regularmente, ou você só consegue se atualizar quando vai a congresso? Eu senti muita falta disso. Eu gosto muito de ter essa oportunidade de me atualizar, de parar, de estudar, de discutir os casos, e eu não conseguia isso, de verdade, eu não conseguia. Eu tinha dias que eu fazia 10 partos por dia. Então, assim, eu tinha 2, 3 plantões por semana, dependendo das fases da minha vida, né, e quando eu fui largando os plantões, eu fui largando à medida que o meu movimento de cirurgia foi crescendo bastante, né, como anestesista, e muitas vezes eu tinha 10 partos num dia, assim, não reclamo não, tá, graças a Deus eu tive, construí minha vida, meus filhos, eram pequenos, não foi fácil, mas era o que eu conhecia na época, foi o que se apresentou para mim, então, eu exerço muito a gratidão na minha vida, então eu sou muito grata a todas as oportunidades que eu tive, eu sou muito grata às pessoas que eu conheci, que cruzaram o meu caminho, que trabalharam comigo, que me trouxeram essas oportunidades, tá, mas teve um momento que a minha saúde não aguentou. O movimento era muito grande, graças a Deus, todo anestesista quer ter um movimento grande, porém, a gente tem um limite físico, a gente tem um momento em que o corpo não aguenta. Isso aconteceu comigo, então eu trabalhava muito, emendava o plantão com 10 cirurgias no dia seguinte, às vezes 8, 5 quando eu tinha pouca. E aí, o que eu falo muito é sobre esse ritmo acelerado quando a gente vai ficando com mais idade. Quando a gente é novo, a gente tem pique, tem disposição e tem que fazer mesmo, tem mais é que aprender, tem que vivenciar as experiências, tem que formar bagagem, né. Então quando a gente está recém-formado, você tem que ir para emergência mesmo, tem que dar muito plantão, tem que botar a mão na massa, é ali que você vai aprender, é ali que você vai encontrar uma porção de pessoas que estão começando junto com você, os laços vão se formar, as equipes vão se formar. Eu, por exemplo, levei equipes dali da emergência do Hospital Rocha Faria para o resto da minha vida, né. Durante mais de 15 anos trabalhamos juntos como equipe de cirurgia e hoje em dia, apesar de eu não estar, mais trabalhando com eles, porque eu vim para essa parte da auditoria médica, hoje eu estou 100% voltada para a auditoria médica e para o meu escritório de direito médico, mas a amizade continua intensa e a gente está sempre se falando e todas as oportunidades que a gente tem de se ver são um prazer, porque foram pessoas extremamente importantes e significativas na minha vida e que me deram grandes oportunidades. Então eu sou muito grata, a gratidão é um sentimento que a gente tem que exercer diariamente, a gratidão começa pelo momento em que a gente acorda, e a gente tem que agradecer por estar vivo, por estar despertando para aquele novo dia. E cada novo dia, ele é um dia que se abre com um leque de possibilidades. A cada novo dia, você tem 1 milhão de oportunidades de fazer novas escolhas. E aí? Conta para mim, qual é a escolha que você vai fazer hoje?
Você vai escolher continuar do jeito que tá, você vai escolher continuar com a loucura do plantão, você que já não é mais nenhum menino, você vai escolher continuar com as noites mal dormidas, com a saúde ficando para trás, ou você vai escolher se dar uma nova oportunidade, ou você vai escolher construir uma nova história, trilhar um novo caminho. Vamos conhecer esse novo caminho? Não forma opinião pré-concebida não, olha o preconceito. Vem comigo conhecer esse novo caminho, essa nova oportunidade. Tenho certeza que você vai ter muita coisa para descobrir nessa caminhada, muita coisa para te agregar e muito conteúdo. A auditoria, ela tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ela te faz raciocinar fora da caixa. A gente na medicina, a gente fica muito subdividido, né, dentro das nossas especialidades. No meu caso, como eu fiz anestesia, a gente acabava tendo que conhecer as especialidades como um todo, porque a gente que faz anestesia, quem faz clínica médica, quem está no CTI, a gente acaba perpassando pelo paciente como um todo. Mas as outras especialidades, você acaba ficando muito focado, então o cara que faz ortopedia, ele está muito focado dentro da ortopedia, o que faz cardiologia está muito focado na cardiologia. A auditoria, ela te dá a oportunidade de você ter um conhecimento mais amplo, de você ter um conhecimento geral. É claro que você não vai, dentro da auditoria, vamos aqui ser bem honestos, tá? Aqui a gente fala a verdade. É claro que eu não estou dizendo que um auditor médico, ele vai ter mais conhecimento técnico do que um cirurgião cardíaco. O cirurgião cardíaco fez aquela especialização. O auditor médico, que eu digo, é que ele vai ter a oportunidade de perpassar e ter tempo para estudar, se dedicar a conhecimento, adquirir conhecimento e ter aplicabilidade prática dentro dos casos clínicos que forem apresentados para ele através dos pedidos de auditoria, através das contas hospitalares, através das internações dos pacientes. Então, você tem a oportunidade de perpassar todas as áreas médicas, dependendo da situação daquele caso, da situação que aquele caso apresentar para você. Então é muito gostoso, então a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre estudando, a gente está sempre discutindo com outros colegas, né, a gente discute muitos casos entre a gente busca uma opinião, quando você está em dúvida de alguma coisa, você para, opa, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, deixa eu ver o que que tem de atualização, a gente faz muita leitura, de artigos científicos, porque eu tenho que embasar todas as nossas decisões. Quando você eventualmente faz uma negativa de autorização, você não pode simplesmente negar e dizer assim: olha, neguei porque eu discordo, a minha opinião pessoal não é essa e eu acho que não tem que ser autorizado, não é assim que funciona. Toda negativa, quando ela acontece, ela tem que ter um embasamento técnico, ela tem que ter uma justificativa, e o cliente, o beneficiário, né, na operadora de saúde, a gente chama de beneficiário, tá? A gente não chama nem de paciente, a gente até fala cliente em algumas situações, mas via de regra, ele é o nosso beneficiário. Esse beneficiário, ele tem o direito de saber por que que o pedido dele foi negado, o pedido médico, de cirurgia, de exame, de medicamento de alto custo, seja lá o que for que ele esteja solicitando ali. Então ele tem o direito. E ele recebe, ele faz essa solicitação, né, da carta de negativa, geralmente essa solicitação é via ouvidoria, e ele faz essa solicitação e ele recebe isso, é um direito dele, isso está previsto pela regulamentação da ANS. Então, quando a gente entrega essa carta de negativa formal, a gente tem que colocar ali o porquê que a gente está negando, então tem todo um embasamento técnico, tem que ser todo fundamentado. Existem algumas situações que você pode levar para uma formação, levar esse caso, essa discussão para a formação de uma junta médica, e existem situações em que essa junta médica não tem cabimento, porque ela não tem previsão, aquele caso especificamente não tem uma previsão dentro da regulamentação da ANS. Então a gente vai daqui para frente, a gente vai começar a falar um pouquinho, cada vez mais, sobre todas essas características, os pontos que mais se repetem, os pontos mais comuns e até os pontos que fogem um pouquinho da curva, mas que é interessante a gente ter esse conhecimento, até porque é o diferencial que eu quero trazer para vocês e a vivência do dia a dia.
Então eu vou passar muito para vocês sobre todas essas experiências que eu tive dentro da auditoria, trazer exemplos práticos. Esses nossos primeiros vídeos são vídeos de apresentação para você conhecer um pouco mais sobre o tema, para você se familiarizar mais com o tema, saber como funciona, saber quem sou eu, conhecer um pouco mais da minha história, conhecer um pouco mais sobre esse universo. E assim que a gente tiver mais, com vínculo maior, assim que a gente já tiver no nosso cafezinho de todo dia, assim que a gente já tiver com mais intimidade, porque eu vou ver você de novo por aqui, eu não tenho dúvida disso. Então, eu vou à medida que a gente for conversando, eu vou te trazendo cada vez mais informação, porque a gente tem que compartilhar. Conteúdo bom é para ser compartilhado. Informação não foi feita para ficar retida com ninguém. Então, tudo que eu tenho de conhecimento, de conteúdo, eu compartilho com todo mundo que está à minha volta. E não vai ser diferente agora com você, que é meu colega, que está aqui, e é com você que eu vou dividir. E aí eu te peço também que você compartilhe isso com os seus amigos médicos, com os seus conhecidos, para que você também seja um divulgador de informação. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve logo aqui, curte esse vídeo, mas o mais importante é você compartilhar esse conteúdo. Conteúdo tem que ser compartilhado, informação boa, ela merece ser dividida. E talvez você tenha um colega que esteja numa situação igual à minha, igual eu já estive, igual a que você está nesse momento, que esteja precisando parar, refletir sobre o rumo que a vida dele está tomando, sobre as oportunidades de futuro. E aí, olha que legal você levar para ele uma oportunidade de escolha, né. Afinal de contas, hoje é um dia que já está terminando. Amanhã é um novo dia, novas oportunidades, novas escolhas. Qual vai ser a sua escolha de amanhã? Qual foi a escolha que você fez hoje? Qual vai ser a sua escolha de amanhã? Você vai manter a mesma escolha de hoje? Você vai fazer uma escolha nova? Conta para mim, conta para mim, o que que você pensa? A auditoria médica, ela é uma área que te leva muito à reflexão. Então, quando eu faço essas perguntas para vocês, quando eu trago vocês a essa reflexão, eu estou mostrando o que que a gente faz no dia a dia, um paralelo, estou fazendo com você um paralelo no dia a dia com temas corriqueiros, mas para te mostrar a linha de raciocínio que a gente usa quando a gente está lá no processo. Lá no processo eu me pergunto: "Por que que ele me pediu isso? O que que ele quer com isso? O que que ele está pensando nesse procedimento? E esse material especial, essa órtese, prótese, por que que ele me pediu isso? Por que que ele quer usar isso? Isso está dentro da técnica? Isso é uma técnica inovadora? Ele está formado para isso?" Porque, assim, existem algumas técnicas, a gente vai falar sobre isso mais para frente, existem algumas técnicas que são muito modernas e que qualquer cirurgião pode realizar. A gente não está aqui para limitar a atuação de ninguém. Porém, elas requerem um preparo, elas requerem uma formação. E vocês vão ver que dentro da auditoria, infelizmente, a gente às vezes recebe alguns pedidos que vêm de colegas que não fizeram aquela formação para o manuseio daquele equipamento. E aí a gente fica numa situação muito saia justa, tá? É muito delicado isso dentro da auditoria, porque ao mesmo tempo que eu não posso limitar a atuação de um colega médico especialista, eu tenho algumas regras, algumas regulamentações que têm que ser cumpridas. E essas regulamentações, algumas delas me exigem determinadas certificações. Então, quando eventualmente acontecer de um médico auditor pedir a você: "Doutor, me encaminhe, por favor, a tua certificação, pela tua especialidade, a tua, sociedade e etcétera e tal", ele não está duvidando de você, ele não está duvidando da tua capacidade técnica, ele só precisa cumprir as regras, para que ele possa liberar aquele procedimento. Então, eh, são várias reflexões que a gente tem no nosso dia a dia. Então, toda vez que você vai fazer um procedimento, uma auditoria, você vai parar, refletir, raciocinar e entender o que é isso, por que é isso, para que é isso, como é isso, está previsto no rol, está contratualizado, está com respaldo na legislação.
Está com respaldo técnico? O que que diz a ANS? O que que diz a regulamentação? Qual é o entendimento dos tribunais? O que que diz a sociedade de especialidade? O que que diz o CFM sobre isso? Então, a auditoria técnica, ela é um conjunto de situações, um conjunto de análises técnicas que tem que ser feitas de uma maneira ordenada, um raciocínio organizado, processualmente, para que eu chegue a uma conclusão técnica, séria, fundamentada e jamais, em tempo algum, em momento algum, baseada em achismos. Então, mais uma vez eu te pergunto e eu encerro esse nosso encontro de hoje. Qual foi a sua escolha de hoje? Qual vai ser a sua escolha de amanhã? Você vai escolher continuar nessa loucura que você está hoje em dia, sem tempo para nada, sem organização, cansado, estressado, ou você vai escolher organizar o seu pensamento, organizar a sua vida, organizar a sua agenda? Qual vai ser a sua escolha? A gente se encontra no próximo episódio do Descomplicando a Auditoria Médica. Um prazer ter você por aqui. Te espero para mais um café em breve. Um abraço.